Amém? O tema do nosso trimestre, como costumeiramente nós falamos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos colocar de pé? Vamos todos ler junto aqui em uma só voz, como nós fazemos toda semana. Vamos lá, 1, 2, 3. Tanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A nossa verdade prática também nos diz que chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então perceba que nós estamos ajudando a desenvolver tanto o seu crescimento espiritual quanto também o seu crescimento moral e social. Nós não podemos esquecer disso. Amém? O ponto central da nossa lição, vamos lá? 1, 2, 3. Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. A nossa leitura bíblica em classe está inserida em Mateus capítulo 28, versículo 16 e Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Em uma só voz, todos juntos, vamos lá? Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Graças a Deus por essa palavra, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, estar louvando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, meu Deus, dizer o quanto Tu és maravilhoso, Senhor. Queremos nesse instante, ó Pai, Te adorar no íntimo, Senhor, da nossa alma, do nosso ser, dizer o quanto nós somos totalmente dependentes de Ti, meu Pai. Por isso, nesse instante, mais uma vez, eu quero lhe pedir, fala conosco, Senhor. Fala conosco, ó Deus, porque precisamos ouvir a Tua voz. Entramos, ó Pai, por aquelas portas, querendo ouvir muita coisa, Senhor. Mas a principal dela, ó Deus, é ouvir a Tua voz, Pai. Por isso nós lhe pedimos nesse instante que o Senhor venha usar o Teu servo, Senhor, em nome de Jesus, para poder falar com a Tua igreja, porque somos carentes e necessitados de Ti. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, os irmãos os adolescentes podem ir para suas classes, as crianças. Aleluias. Glórias a Deus. Quero convidar aqui o irmão evangelista Carlos Massal, que estará nos ministrando essa aula. E nós vamos fazer um serap aqui. Você quer deixar aqui? Deixa eu. Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Estamos bem porque o Senhor nos guardou até aqui, né? Aula de número 12. Quero dizer para os irmãos que é uma satisfação grande estar aqui
ministrando a palavra de Deus, como um bom discípulo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos falar sobre a urgência do discipulado na igreja local, né? Nós temos uma classe na escola bíblica dominical que se chama discipulado. Tem uma revista, né? E tem um professor, um mestre, né, que ministra para os novos convertidos. Mas nós estamos hoje aqui para aprender, né, a respeito dessa lição, de que tem uma urgência constante, porque o aprendizado da palavra de Deus é constante, né, ele é diário, constante, até a volta do Senhor Jesus, nós vamos estar aprendendo. Os objetivos estão aí, né, desta lição número 12, a urgência do discipulado. Os objetivos é esclarecer a urgência do discipulado. O crente novo convertido que ainda não foi discipulado, ele precisa ser discipulado, né? Porque o ID do Senhor depende do discipulado. Nós vamos ver que Jesus, quando ele manda a igreja, os discípulos para as nações, para pregar o evangelho, ele ensinou-os primeiro. Ele discipulou durante anos. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, na primeira viagem, ele plantou igrejas, mas na segunda, na terceira viagem, ele ensinou e formou discípulos. Então a urgência é grande, porque o ID do Senhor depende disso, depende do aprendizado. E o pastor Antônio Gilberto, ele dizia que a escola dominical é o maior discipulado. O crente que participa da escola bíblica dominical, ele está sendo discipulado constantemente. Cada lição que nós aprendemos aqui da escola bíblica dominical, nós estamos aprendendo para ensinar. E tem uma frase muito linda do meu mestre, o meu professor, o pastor Aguinaldo Betti, que ele diz o seguinte: aquele que não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Então, todos nós que estamos aqui hoje, sentados, aprendendo, eu aprendi, você aprende, nós aprendemos, para ensinar. Então, aquele que senta para aprender, ele terá condições de ensinar, porque ele está aprendendo. Então, vamos lá, o objetivo geral é esclarecer, é deixar claro que há uma urgência no discipulado. Os objetivos específicos do primeiro ponto é conceituar o discipulado, o que é o discipulado, A gente já, no decorrer da lição, a gente vai vendo o que é o discipulado. No segundo ponto, é alencar o tripé, do discipulado, que é a palavra, comunhão e serviço. Isso aí é muito lindo, irmãos. Quando eu estava estudando essa revista, eu percebi a maravilha, a beleza desse tripé. Palavra, os apóstolos falaram, nós vamos cuidar da palavra, e os diáconos vão cuidar do serviço, e toda a igreja vai estar em comum acordo, toda a igreja vai estar em comunhão. Então, porque uma coisa é certa, o apóstolo Paulo escreve, em Efésios 4,16, Efésios 4,11 da parte B, que Deus deu uns para pastores e outros para mestres, algumas versões doutores, mas ele não deu todos para mestre, alguns para mestre. Então nós vemos a organização no corpo eclesiástico da igreja. Então ele deu alguns para pastores, nem todos nós vamos ser pastores, e nem todos vão ser mestre, mas todos são discípulos. Toda a igreja é discípulo de Cristo. Por quê? Porque nós temos um mestre, que é o Senhor Jesus, e nós seguimos os passos de Cristo, aprendendo e ensinando. Amém? Então, nem todos vão ser mestres, mas todos são discípulos do Senhor Jesus. Então, nós temos a alencar o tripé, a palavra, comunhão e serviço, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio. Olha essa palavra, sublinha essa palavra aí na sua revista, sadio. Por que é sadio? Porque tem aprendizado que não é sadio. Tem aprendizado que não dá um bom crescimento. Tem aprendizado, tem coisas que não dão. A verdadeira e genuína palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela dá um crescimento. Então, nós vamos vendo aí, olha só, a introdução, eu até preparei uma introdução aqui, que fala
sobre que nem todos são mestres, nem todos, né, mas todos são discípulos. A formação do novo convertido vai delinear toda a vida cristã dele. É aquela formação, a base, o discipulado. Quando nós participamos do discipulado, ele vai delinear toda a nossa vida cristã. Porque nós estamos numa base boa, que é a palavra de Deus. E nós vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos continuar aprendendo. Nós vamos ver aqui, numa parte aqui que fala sobre a educação cristã, nós vamos ver que nós nunca vamos parar de aprender. Né? O aprendizado é contínuo, mas a base tem que ser forte. Né? A escola dominical nos dá a base para a nossa vida cristã, para o nosso aprendizado da vida cristã. O prédio, quando é feito, a base tem que ser boa. Né? Então, e a nossa base é a palavra de Deus. É a nossa base. Glória a Deus. Estamos bem até aí? Queria pedir perdão também por ter chegado um pouquinho tarde, né? Atrasado. Confundi os horários. Achei que a gente ia começar 15 para as 8 horas, né? E confundi os horários. Faz algum tempo que eu não venho, né? Então, vamos lá, mais um pouquinho. A formação do novo convertido vai delinear toda a sua vida cristã. Por isso, a igreja local deve atentar para quem e como vai ser ministrado o discipulado na vida do novo convertido. O mestre, o professor, ele tem que estar capacitado. Né? Eles têm que estar capacitados para ensinar ao novo convertido. Não podemos colocar uma pessoa que ainda não aprendeu para ensinar um novo convertido. A base dele vai ficar, né, desestruturada. Não vai ter uma boa estrutura básica. Então, nós temos que atentar para o discipulado e atentar para a formação de mestres para discipular. Então, a base tem que ser ótima. A base é a palavra de Deus, ela tem que ser bem pregada, ela tem que ser bem ensinada. Então, a introdução do discipulado acompanha a pregação do evangelho. Desde o princípio, é a fundamental importância com base inicial. Então, a nossa base, né, ela tem que ser muito boa. Ela tem que ser excelente. Eu estou fazendo um curso de EBD com excelência. Né? O professor de escola dominical, ele tem que ministrar com excelência. Ele tem que ministrar preparado. Ele tem que chegar aqui pronto para ministrar, sem... talvez erre em algum ponto, talvez erre. Talvez ele deixe algo, né? Porque somos seres humanos, mas ele tem que chegar aqui preparado para dar uma ministração tal que o aluno venha entender, que o aluno venha, né, assimilar e que o aluno venha ter um crescimento. Porque se não tiver um crescimento na vida do novo convertido, ele vai desanimar, ele vai sumir da igreja. Então, a igreja local ela tem que estar bem estruturada fisicamente, né, e espiritualmente para ministrar na vida do novo convertido. Porque a pessoa do novo convertido, quando chega, ela chega crua. Ela não sabe quase nada, quase nada. Então, aqui é que vai formar o caráter cristão no novo convertido. E a base é a escola bíblica dominical. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos, a introdução já fizemos, vamos... adiantar um pouquinho mais aqui, o termo discipulado, nós vamos aqui no primeiro ponto. O primeiro ponto fala do termo discipulado. O discipulado, ele é a formação básica do discípulo, a formação espiritual do discípulo, do aluno, daquele que vem para aprender a palavra de Deus. O discipulado é a matéria base, da formação espiritual do novo crente. Ele vai começar a entender mais a Bíblia, a palavra de Deus. Ele vai começar uma caminhada nova. Ele está nascendo de novo. Então, ele vai começar uma caminhada nova. O discípulo, ele é o aprendiz. Ele precisa ter um mestre, ele precisa seguir os seus mestres. Ele precisa ter, uma base, de um mestre que o encaminhe no percurso, do aprendizado da palavra de Deus. Então, o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Todos os seguidores de Cristo eram chamados de discípulo, de aprendiz, de aluno, aqueles que queriam aprender, e eram muitos que seguiam. Por quê? Porque a palavra era baseada, no reino, a palavra era boa. Alguns diziam que muitas das vezes era uma palavra forte, E aí teve um determinado momento que saíram, foram embora, quase todos, só ficaram os apóstolos mesmo, os mais chegados. E Jesus perguntou, vocês querem ir também?
para mim, não era uma pergunta muito boa. Vocês querem ir também? Vai que eles vão, né? Mas Jesus sabia o que ele estava falando, né? Ele é o mestre por excelência. Então, nós temos que, às vezes, a palavra tem que ser dura, né? Porque a Bíblia diz que Deus, né, ele nos disciplina algumas vezes para que nós venhamos a entender realmente o caminho que nós estamos trilhando. Às vezes ele disciplina porque ele ama, e às vezes não entendemos, mas ele disciplina, né, o crente porque ele nos ama. Então, às vezes a gente não entende, às vezes a palavra está meio dura, né, o pregador pergunta, mas a palavra está dura, né, hoje, mas é para o bem do crente, é para o crescimento espiritual. Então, vamos mais um pouco aí. O que é discipulado? O termo discipulado já vimos ali, né? Seguidor, aprendiz, aluno. Isso serve até para a vida secular. Para a vida secular, para estudo. Muitos têm professores como mestres e seguem os seus mestres. Eles ficam parecidos com seus mestres. Eu tinha uma professora de português certa vez que eu fiquei muito parecida com ela, gostava muito de seguir aquilo que ela fazia, de fazer aquilo que ela fazia na minha vida secular. Então, isso também é um discipulado. Eu também era discípulo, da minha professora. E assim por diante. O discípulo ele não só serve, na vida da igreja, na vida espiritual, como ele serve na vida secular também. Mas aqui no nosso contexto aqui, nós estamos falando do discípulo de Cristo, isso já no Novo Testamento. Porque nós temos discípulos também no Antigo Testamento. Mas diferente, porque a Bíblia diz que na Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos, porque seguidores de Cristo, que seguiam aquilo que Cristo ensinou. Mas no Antigo Testamento tinham muitos discípulos, Eliseu era discípulo de Elias, Elias tinha um moço que era o seu discípulo, Moisés tinha Josué, que era o seu discípulo, não largava dele nem por nada. O que ele estava fazendo? Josué aprendendo na tenda de Moisés. Era discípulo de Moisés, era aprendiz de Moisés, era aluno de Moisés. Então, só que nesse nosso contexto da igreja atual, da igreja contemporânea, nós seguimos os passos da igreja primitiva. A igreja primitiva que vem traçando, porque lá na igreja primitiva é que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, de seguidores de Cristo. Então, o discípulo aqui é no contexto cristão. No contexto cristão. Então, vamos mais um pouco. Então, já vimos, discípulo. Irmãos, se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e fazer a pergunta. Então, nosso primeiro ponto ainda, o discípulo. Eu sublinhei aqui uma coisa muito importante, que diz: o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido, já falamos, desenvolver-se espiritualmente. Trata-se da instrução que abrange vários aspectos da nossa vida cristã. Esse ensino básico, que às vezes muitos crentes não dão muito valor na escola dominical, é um ensino que abrange toda a nossa vida cristã. Todo o nosso caminhar, todo o nosso caráter, o nosso aspecto cristão é baseado nesses ensinos. E às vezes as pessoas não vêm para aprender. Não sentam para aprender, irmão Vandeci. E aí querem ensinar alguém aquilo que ainda não aprenderam. E aí a gente vê a distorção da palavra de Deus, irmã Giane. A palavra de Deus, muitas das vezes, distorcida. Por quê? Porque ainda não sentou para aprender e já quer ensinar. Então é muito triste a gente ver essas coisas, mas a igreja tem que se colocar numa posição, de superlação. A igreja tem que ser o caminho, a igreja tem que ser a carruagem que vai trazer a pessoa para aprender a palavra de Deus. E a igreja local, ela tem que incentivar isso, sempre, todos os dias, incentivar a leitura da palavra, a leitura da revista, a leitura da Bíblia todos os dias. Nós temos que incentivar, porque o caminho pode às vezes ser longo. A nossa caminhada com Cristo pode às vezes durar muitos anos. E nesses anos de aprendizado, da palavra de Deus. Então, nós vimos aí, às vezes, eu classifiquei aqui outra coisa também, sublinhei aqui, que em Romanos 12, 7, a palavra de Deus diz que se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Então, todo aquele que almeja o episcopado, que almeja ser um mestre da palavra, que almeja pregar, ensinar a palavra de Deus, ele tem que se dedicar e muito.
né? Não quero desanimar ninguém, mas o pessoal que está nos assistindo também, né? Tem que haver dedicação no estudo da palavra, né? E se é ensinar, né? Mais ainda, tem que haver dedicação no ensino. Olha só, o termo discípulo se aplica em frequência nos evangelhos aos seguidores de Cristo, né? Então, nesse contexto aqui, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. O discipulado se aplica ao ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico para novo convertido desenvolver-se espiritualmente, crescer. A Bíblia diz que nós crescemos lendo a palavra de Deus todos os dias. A nossa fé aumenta, né, observando e observando na palavra de Deus. Amém, amados? Segundo subponto do primeiro ponto, a grande comissão. Olha o que eu falei no princípio da aula aqui, a importância do discipulado para a grande comissão. Porque Jesus, ele diz, olha, ide e ensinai o evangelho. Como é que eu vou sair, irmão Vanessa, para ensinar se eu ainda não aprendi? Como é que eu vou sair daqui para ensinar alguém, ou transculturalmente, ou aqui na cidade, ou em algum outro lugar, se eu ainda não aprendi? Não faz sentido. Não faz sentido. Essa palavra, né, é para nossas vidas. Olha, ensinai todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. Como é que uma pessoa que ainda não aprendeu poderá ensinar? Então, a grande comissão dependia dos discípulos aprenderem com Cristo. E eles aprenderam, eles saíram, aprenderam. Nós vimos que quando vem a perseguição em Jerusalém, os discípulos saíram para aprender, para ensinar. Eles saíram, Filipe ensinava o eunuco, João ensinava, Pedro ensinava, todos ensinavam em Jerusalém e também na Galiléia, em todas as partes era ensinada a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a igreja tinha um crescimento, e um crescimento sadio. É muito importante ter um crescimento, mas um crescimento sadio. Não adianta nós enchermos a igreja de gente, enchermos um povo, trazer o povo e não ensinar o povo. Não cresce. Cresce numericamente. Nós vamos ver que tem dois tipos de crescimento. E o autor, pastor Ezequiel, ele colocou bem claro, primeiro o crescimento espiritual, depois o crescimento numérico. Outra coisa que eu aprendi essa semana é que o crescimento numérico vem quando a base é forte, quando a base é boa, porque senão ele fica volúvel, ele fica volátil, ele vai embora, ele vai embora. Ele não se firma na fé, ele não sabe o que é a teologia, ele não sabe o que é a cristologia, ele não sabe o que é a doutrina da salvação, ele não sabe o que é a doutrina do pecado. Então ele fica muito vazio e vai embora por não entender a palavra. Mas se a igreja ensinar esse novo convertido, ele vai ficar firme na fé. Ele vai vir, vai ficar firme e não vai mais embora. Não vai mais embora porque está firme na fé. Vamos mais um pouco aqui, a grande comissão, já vimos a grande comissão. Outra coisa que eu sublinhei aqui, o discipulado não é opção. Muito interessante, achei interessantíssimo. Não é opção o discipulado. Vai e faz discípulos e os ensina. Então não é opção, é mandamento. Jesus é o cabeça da igreja. Ele não disse vocês querem fazer, não, vocês podem fazer, não, vocês têm que fazer. Vai e faz, vai e ensina, E depois, olha só, depois que foi ensinado, irmão Renato, depois que foi ensinado, aí cresce aquele sentimento de querer ensinar as pessoas. Não é assim que acontece? Eu aprendi, agora eu sinto dentro de mim uma vontade de ensinar às pessoas aquilo que eu aprendi. Então é isso que acontece. Olha só, já foi a grande comissão, o ID é a ação. Olha só, o discipulado é o aprendizado. A grande comissão é a prática daquilo que aprendeu. A grande comissão é a prática. Jesus disse, olha, ide e ensinai. E nós vamos ver que a educação cristã é a formação teológica. Nós vamos ver no próximo subponto aqui, a educação cristã. A grande comissão, a grande comissão e a educação cristã. Para mim, desses três subpontos, a parte mais importante é essa, de nós educarmos os nossos crentes, os nossos novos convertidos, mesmo aqueles que estão caminhando, que estão numa caminhada ainda, que precisam aprender, que querem aprender, tem que querer também. Para mim, a parte mais importante desses três subpontos aí, é essa, a educação cristã.
A educação cristã já é uma parte um pouco mais avançada, né? Ela já é um ensino mais avançado, ela já é uma formação mais teológica. Né? Aí o crente sai da escola dominical, não sai da escola dominical, mas aprende, né, na classe do discipulado e já vai, né, para a formação teológica. O que é a formação teológica? Já são as outras matérias que vêm consequentes. Ele já entra na classe dos adultos, os jovens já entram na classe dos jovens e começa a se alegrar e começa a aprender. E quando o pasto é bom, e quando o pasto é gordo, né, todo mundo se alegra, todo mundo come muito. Né, e fica bem à vontade. Então, então eu dividi em 3 coisas. O discipulado é o aprendizado, é a base. A grande comissão é a ação prática, é o ID. Né? Eu já vou, cada ponto eu já vou aplicando nas nossas vidas para fazer uma aplicação bem prática, bem rápida, bem sucinta. E a educação cristã é a formação teológica. Eu até coloquei algumas doutrinas aqui, eu ia colocar no quadro, mas cheguei atrasado. Né? A doutrina, o ensino de Deus, a teontologia, né? A doutrina, o ensino de Cristo, a cristologia, né? A doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, a doutrina do homem, a antropologia, a doutrina do pecado, a amartiologia, a doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina dos anjos, a angelologia, isso tudo, muitos que estão aqui já aprenderam. Né, já aprenderam na escola, na ETAD, já aprenderam cursos teológicos. Né, isso tudo é o que Cristo ensinava. Ele falava sobre o Pai, ele ensinava sobre o Pai de uma maneira bem simples, bem prática. Né, Jesus Cristo, por isso que todo mundo ficava ali. Né, uns ficavam para comer, é claro, outros ficavam para se alegrar, mas muitos ficavam para ouvir a palavra e chegavam a dizer, mas de onde é que vem tanta coisa linda, simples, prática e linda, bela, palavra de salvação, palavra de Deus, palavra até mesmo do pecado, ele falava de uma maneira, porque Jesus Cristo falou muito do pecado, né? Nós vimos na palavra, os leitores sabem que Jesus Cristo falou muito na doutrina do pecado, mas ele falava de uma maneira tal, né, que as pessoas realmente realmente eu estou pecando, realmente eu preciso, né, ser salvo. Então, amados, vamos mais um pouco aqui. Eu até anotei aqui alguma coisa, né, sublinhei aqui, que o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos contam aqui, aí o autor coloca aqui aquilo que eu falei, doutrina da salvação, né, sobre a morte, sobre a ressurreição, ele coloca até alguma coisa a mais, porque nós temos 9 matérias, né, da teologia sistemática. Algumas eu falei aqui, mas tem muito mais que Jesus ensinou, muito mais. Né? Jesus ensinou muito mais além das 9 doutrinas da teologia sistemática. Só que nós temos que aprender. Isso leva tempo, isso leva às vezes muito tempo. Isso leva, né, nós temos que nos dedicar a aprender a palavra de Deus. Tem que haver uma dedicação, principalmente para os mestres. Os professores de escola dominical têm que se dedicar ao máximo a aprender, né, comprar livros, né, ler a palavra todo dia, entender, estudar a palavra, para que quando for a hora de ensinar, ensine com excelência, né, ensine com propriedade, se levante e ensine com propriedade. Vamos lá, educação cristã. Né, olha a síntese, o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo as ideias de seguidores de Cristo. Vamos mais aqui. Uma aguinha lá, por favor. Alguém? Opa! Enquanto isso, os irmãos vão anotando alguma coisa aí nas suas revistas. Muito bom esse ensino. Nós vamos ver agora no segundo ponto o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Uns pregavam a palavra, outros trabalhavam e todos estavam em comunhão, uns com os outros. A gente chega até a dizer que no Antigo Testamento tinha uma comunhão, mas era uma comunhão diferente do Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento, Abraão ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ele era amigo de Deus, Moisés também era amigo. Mas no Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa linda, o Verbo se fez carne e habitou entre os discípulos. O próprio Deus se encarnou e habitou
Olha a diferença enorme, né? Olha o que os discípulos tiveram, né? Do próprio Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e estava ali ensinando eles pessoalmente, né? Então, é uma diferença muito grande dessa comunhão que havia, né, na igreja primitiva e que há nos dias de hoje, nós, Deus, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, a Trindade, né? Então há uma comunhão muito maior, uma comunhão muito mais excelente, né, entre a igreja e o cabeça da igreja, que é Cristo. Então vamos mais aqui, a trilogia, né? Primeiro ponto da trilogia, subponto da trilogia, é a palavra. Eu trouxe alguma coisa aqui sobre a palavra. Nós temos lá, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, 2 Timóteo 3,16, que diz assim, acho que todos os crentes sabem, né? Esse versículo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, na minha versão, redarguir, corrigir e instruir em justiça. A palavra de Deus, ela foi escrita para ensinar, né? Ela foi escrita para nos instruir. Ela foi escrita, né, para nos redarguir, que é argumentar ensinando. Redarguir é você está argumentando com uma pessoa, ensinando ela, falando, né, admoestando, mas ensinando. Então a palavra de Deus é linda. Olha o Salmo 119, 3, que diz assim, o que é que diz Salmo 119, 3? Alguém que sabe decora aí. Escondi a tua palavra no meu coração. Se você ler o Salmo 119 todinho, você vai ver que ele vem, o escritor, o salmista, falando da palavra de Deus. Salmo 119, 105, o que é que ele diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É tremendo, né, a palavra de Deus. Então a palavra foi escrita para nos instruir, para nos trazer instrução na nossa vida, né, para nos transformar, para transformar a nossa vida. Vamos mais um pouco? Então, ainda no tripé, ainda a palavra é autoridade, né? A palavra é a autoridade de Deus para as nossas vidas. A palavra é inspirada por Deus, né? Inspirada pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos direcionar. É a única, pois a sua fonte é o próprio Deus, ele que instruiu os homens, ele que inspirou os homens que escreveram. Elas foram faladas pelos profetas no Antigo Testamento e agora pelos apóstolos no Novo Testamento e agora por nós, pela Igreja de Cristo. Nesses tempos modernos, estamos pregando e ensinando a palavra de Deus. Aquela palavra que Jesus escreveu há mais de 2000 anos atrás, ela está viva, né, e é proveitosa para o ensino. Amém? Então vamos mais um pouco a palavra e partimos para a comunhão. Partimos para a comunhão. Ainda a palavra. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. O que era a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos de Cristo. A palavra de Deus escrita. Os ensinamentos de Cristo. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam no ensino. Nós temos que perseverar todos os dias no ensino da palavra. Os nossos irmãos precisam aprender, e nós temos que ensinar, aprender para ensinar os nossos irmãos. Em casa, os nossos filhos, no trabalho. Então nós temos que perseverar no ensino dos apóstolos. Na atualidade, os apóstolos ainda nos ensinam através da palavra escrita. Através da palavra escrita. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência, porque a experiência também fala muito. A nossa experiência de vida também fala muito. O que nós passamos da nossa vida cristã desde o nosso nascimento em Cristo, fala muito também. Eu costumo falar do meu batismo, como foi que eu me batizei, como nas águas, como foi que eu fui ganho para Cristo. Eu costumo falar isso. Isso não está escrito na palavra, mas é o meu testemunho de vida, e isso também fala. Isso também fala muito. É muito gratificante para as pessoas ouvirem de como foi a sua conversão. Não vou falar hoje da minha, porque senão vamos se alongar muito aí, e a gente não tem muito tempo. Então, vamos mais aqui. Então, o tripé, palavra, comunhão e serviço, nós estamos vendo a palavra. Agora nós vamos para a comunhão, já falamos,
A comunhão no Antigo Testamento, eu já falei, né, que a comunhão no Antigo Testamento, ela não era bem diferente da comunhão que tinha no Novo Testamento. A comunhão no Antigo Testamento era mais horizontal, era entre as pessoas, né? Poucas pessoas tinham aquela comunhão com Deus. Adão tinha uma comunhão tal com Deus que Deus visitava ele todos os dias. Mas não era todos que tinham aquela comunhão com Deus, né? Aí depois Jesus encarna, Deus encarna em Jesus, né? E a comunhão agora é pessoa para pessoa, com o próprio Deus, né? Então é bem diferente. Olha, a palavra koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de coisas, de eventos em comum acordo. Eu vou além disso, né? A comunhão não é só participação, né, ativa. A comunhão é unidade, é estar em participação. É nós estar num corpo, como o apóstolo Paulo bem escreve, nós estarmos num corpo e temos tudo em comum, né? Mesmo Deus, o Espírito Santo, a igreja, nós estar num corpo de comum acordo, uma unidade. Olha só o que aconteceu quando Esdras volta da Babilônia e abre a palavra, né? É isso, é a palavra que provoca isso em nós, né? A palavra de Deus é que provoca. A Bíblia diz que quando ele abriu a palavra no púlpito para ler as Escrituras, o povo estava na praça unidos, em comunhão, como um só homem. É assim a igreja. Eu estou falando de igreja aqui, estou falando de igreja no âmbito universal, a igreja total, a igreja de Cristo, né? Que é um corpo só, estando unidos em Cristo, que é o cabeça. Então, comunhão é muito mais do que a gente participar de uma festa ou doar alguma coisa, é muito mais, é estar unido com o irmão, é estar em unidade. Glória a Deus, aleluia. Então, comunhão, a diferença do Antigo Testamento e o Novo Testamento, a comunhão cristã traz a ideia de união, unidade, né? A igreja primitiva era tão unida que eles vendiam suas propriedades e doavam aos pés, confiavam, tinha confiança, tinha justiça, né? Nós vimos o que aconteceu com Ananias e Safira. A igreja era uma igreja justa, né? Não trocava, não doava coisas que pertenciam ao corpo, né? O corpo de Cristo era unido e ninguém passava necessidade. Ninguém passava, porque havia uma unidade na igreja primitiva. E a igreja de hoje, ela tem que ser assim. Nós seguimos os passos da igreja primitiva. Nós temos que estar numa unidade tal que não falte nada para ninguém. Que ninguém, não haja falta de nada. Né? Que eu estou falando de falta de alguma coisa, não só material, mas espiritual. Que não haja falta de palavra na igreja, né? Que não haja falta de cultos abençoados, cultos cheios do poder de Deus. Muitas das vezes o culto, as pessoas dizem, mas o culto, Deus não falou comigo, eu não senti a presença de Deus. Isso é falta de ensino. Isso é falta de ensino da palavra. Porque se nós viemos ao culto, ou uma escola bíblica dominical, né, para adorar ao Senhor, única e exclusivamente, para aprender com o Senhor, né, porque eu estou aqui, mas eu sou só um canal de bênção, porque quem coloca a palavra em mim é o Senhor, porque a palavra é dele, né? Então, se nós temos imbuído num só propósito de adorar ao Senhor, o culto é bênção. Sempre vai ser bênção. Sempre vai ser. Né? Então, vamos mais aqui. Então, comunhão. Nós temos mais aqui no Antigo Testamento, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado face a face com Deus, eles não provaram a mesma comunhão, né, do que na igreja primitiva. A igreja primitiva foi, né, abençoada demais, porque eles provaram uma comunhão tal com o Deus dos céus que se fez carne. Né? Então, Deus como os crentes da nova aliança. Vamos mais um pouco aí. Terceiro, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primórdios, nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia, uma lição, né, de comunhão. E nós não podemos ficar para trás, nós temos que dar uma lição ao mundo. O mundo tem que ver em nós a comunhão. Será que é isso, irmão Renato, que o mundo está vendo na igreja atual? Será que há comunhão entre todos os irmãos que fazem parte do corpo?
É uma pergunta que fica no ar. Será que nós estamos num estado de comunhão tal, né, que o mundo lá fora vê, irmão Rosiane, e nós, você que está assistindo, será que há na sua igreja uma comunhão tal que o mundo possa ver e dizer, aí tem Deus no meio, nesse lugar tem Deus? Porque a comunhão é tanta que os olhos, porque as coisas acontecem, né, e são vistas no mundo, tanto as boas como as más. Né? Se acontece alguma coisa ruim dentro da igreja local, ou da sede, ou em qualquer outro lugar, todo mundo quer ver, todo mundo quer falar sobre. E quando acontece alguma coisa boa na igreja, todo mundo também quer ver. Né? Agora, tem que se perguntar, será que eles estão vendo uma comunhão igual à comunhão que existia na igreja primitiva, entre nós, no nosso meio? Porque muitas vezes a gente ouve, mas aquele irmão, aquela irmã. Ei, vamos acordar. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não tem aquele irmão nem aquela irmã. É o meu irmão. É o nosso Deus. Quando nós se referimos a Deus, é o nosso. Não é só o meu e o seu. É o nosso Deus. Aleluia. O Deus é de todos os irmãos. Ninguém é mais merecedor do que ninguém. Eu não mereço mais amor. Deus me ama da mesma maneira que ama todos os seus filhos. Nem mais, nem menos. A minha esposa perguntou outro dia, imagina, mas Deus tem os queridinhos, né? Pode até ter João, né, que encostava no peito dele, o João, estou falando aqui, né? Mas assim, pode até ter a Rosiane como mais queridinha, mas ama todos de igual maneira. Então, nós somos todos iguais perante a presença do Senhor. E nós somos um corpo e nós temos que estar unidos. Irmão João. É bem da verdade. É bem da verdade. Aqueles que chegam mais perto de Jesus têm mais comunhão com Ele. É claro, eu estou falando do amor. O amor é de igual para todos. A comunhão com Jesus, né? Alguns tinham, né? Ele tinha 3 que se achegava mais, depois tinha um que era João, né? Irmão Renato. Todos, exato. Deus amou o mundo todo de tal maneira. Então, o amor que Ele sente é igual para todos. Lógico que Ele tem os mais chegados, aqueles que buscam mais, aqueles que estão mais perto de Jesus. E quanto mais perto, mais Ele quer ficar perto de nós. E quanto mais nós buscarmos Deus em oração, mais Ele quer ter essa comunhão com a gente. Ele quer ter esse contato, porque Deus Ele é um Deus de contato, de comunhão. Então, Ele quer isso de nós. Desde os primórdios, foi o homem que se afastou de Deus. Deus ele buscou o homem procurou se afastar de Deus. Mas ele é um Deus que quer. Ele quer. Que buscam mais, que são mais chegados dele. É verdade. Então vamos mais um pouco aqui, meus amados. Nós estamos na comunhão, agora vamos partir para o serviço. O serviço é uma coisa interessante. Porque o serviço no Antigo Testamento, ele tinha a conotação de serviço mesmo, de trabalho, de serviço, serviçal. Eram taxados como serviçais a tribo de Levi, que cuidava do templo, que cuidava. Aí cada turma, cada tribo tinha o seu pessoal que trabalhava, tinha o pessoal que fazia o serviço de recolher o tabernáculo e tal. Mas no Novo Testamento é outra história. Serviço no Novo Testamento, ele é mais para a parte da igreja, do contato, do sorrir, do abraçar. O diácono ele fica na porta. O diácono, se ele está na porta e as pessoas entram, ele está carrancudo, já fica uma coisa meia assim. Se ele não está naquele dia, Ele foi chamado para servir, ele foi chamado para estar ali, para fazer um ótimo trabalho. Se você faz um bom trabalho no seu trabalho secular, na igreja tem que ser excelente.
né? Então, é por isso que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que ele chamou uns para o trabalho, mas assim, para o trabalho excelente, um trabalho específico, né? É diferente do trabalho secular. O trabalho secular a gente faz, né? Ganha o nosso dinheiro, faz o trabalho. Na igreja é diferente, nós fazemos para Deus, né? E para Deus tem que ser com excelência, porque ele busca em nós a excelência, ele busca em nós a santidade. Então tem que ser. O termo serviço visto isoladamente quer dizer um trabalho qualquer, né? Realizado por alguém, né? Na igreja primitiva, né, de Jerusalém, o serviço cristão está representado na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né? Isso é o serviço do Novo Testamento, é o serviço da igreja local, é o serviço contemporâneo, né? É a comunhão, é a organização, é a administração, é a vontade de ter as pessoas do nosso lado, é a vontade de fazer e fazer muito bem feito, né? A gente vê, eu passei parte da minha vida cristã como diácono, foram quase 10 anos no diaconato, né? E eu me sinto feliz, eu me sinto realizado, porque eu prestei um trabalho a Deus, né? Na minha diaconia. Eu prestei um trabalho, né? Talvez tive as minhas falhas, mas eu, no meu pensamento, no meu parecer, eu fiz um ótimo trabalho para Deus, um excelente trabalho. Foi para isso que eu fui chamado, para fazer um excelente trabalho na casa do Senhor, na obra de Deus. Que hora terminamos, mestre? Ah? Temos muito tempo, vamos conversar muito ainda. Meu Deus. Mas o serviço, né, na igreja, na casa de Deus, ele tem que ser diferente, irmãos. Ele tem que ser excelente. Irmão João. Requisitos, né? Exato. O Espírito Santo, outro dia alguém me falou assim, mas eu estava vendo uma aula, o professor não falou do Espírito Santo, daquela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, aquela que Jesus disse, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo, aquele que vai trabalhar na sua vida de dentro para fora, porque, como o irmão Renato falou, nós somos o templo dele, ele está aqui dentro, então ele trabalha de dentro para fora, né? Ele vai fazendo a obra em nós de dentro para fora e trabalhando e tal. E isso que você falou é muito importante, é muito importante. O serviço, né, a pessoa que foi separada para o serviço na casa de Deus, todos nós fomos, né? Todos nós temos que trabalhar na casa de Deus. Todos nós fomos chamados para trabalhar, no geral. Alguns, né, com uma função específica, né? O pastor é um serviçal na casa de Deus, né? Os diáconos, o pastor, os evangelistas, nós somos todos serviçais na casa de Deus. Tem umas particularidades, né? Mas toda a igreja foi chamada para trabalhar. Porque nós não fomos chamados para ficar à toa, não, né? Nós somos chamados para trabalhar. E Deus separa, escute bem, Deus separa homens e mulheres para uma obra específica quando ela já está trabalhando, né? A pessoa já é diácono quando ele é separado. Ele já está fazendo a obra. O diaconato é cuidar da administração do culto, cuidar das coisas da igreja, né? O evangelista, ele fica mais na palavra, mas ele já é um evangelista quando ele é, né, quando ele é separado para ser um evangelista. Então, irmãos, é uma coisa muito importante o serviço na igreja, né? O serviço na igreja, né, tem que ser excelente, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser pessoas idôneas, né? Então a Bíblia vai descrevendo como é que tem que ser um trabalhador na obra do Senhor. Ele tem que ser tudo isso, ele tem que ter os requisitos, e Deus requer de nós, Ele requer de nós os requisitos para fazer a obra. Né? Uma pessoa que vai evangelizar, ele tem que ser um evangelista. Ele tem que evangelizar, né, sabendo manejar bem a palavra de Deus. Ele não pode sair para evangelizar se ele não maneja bem a palavra. Espera, né, aprende para manejar a palavra e depois sai. Né? Então, tem coisas que nós temos que atentar na igreja local, né?
o pastor da igreja sabe, né, o pastor sabe que nós não podemos sair, né, a igreja sabe, o corpo de obreiros sabe que nós temos que aprender. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. E nós temos aprendendo a cada dia, irmão Valdeci. A nossa carreira, ela vai assim, para o céu. Né? E todos os dias nós aprendemos algo mais na nossa vida. Irmão Renato? Com certeza. Com certeza, nós somos intimados a servir, né, uns aos outros e a todos, né? Não só dentro da igreja, nós somos chamados para servir fora da igreja também, né? Porque as pessoas vão ver em nós, né, uma alma que serve, uma alma que gosta de servir, gosta de trabalhar, gosta de fazer a obra missionária, gosta de fazer isso, gosta de evangelizar, né? Isso é o serviço da igreja. A igreja foi colocada no lugar de Israel para fazer o que Israel não fez, o que Israel não quis fazer, que é pregar a palavra de Deus, é servir ao Deus Todo-Poderoso, servir ao reino de Deus. Então nós temos que servir a todos, meu irmão. Nós temos que estar disposto a servir a todos. Hoje tem bastante perguntas, né? Pode ir lá. Exato, é muito bom. É verdade. Tem que estar apto. Tem que ter, né, esse discernimento. Claro, é a base. Né? Quer seguir em frente aprendendo? Quer seguir? Não, temos que seguir, né? Em frente aprendendo, né? Pode seguir, mas já está apto. Né? Nós vimos ali os discípulos todos reunidos em Jerusalém, ninguém queria sair de Jerusalém, né? Mas todos já tinham passado pelo discipulado. E a hora que veio a perseguição para eles saírem, porque eles não queriam sair, né? Eles já estavam aptos para ensinar. E foram embora, foram ensinar. Né? Então nós temos que estar apto para ensinar. Nós temos que estar disposto. Passou pelo discipulado. Mas a necessidade, irmão João, talvez o pessoal da internet aí não ouviu a necessidade do discipulado é porque, né, nós vimos aqui, o ID de Cristo, o ID precisa do discipulado. Nós precisamos discipular para enviar. Nós não podemos enviar sem primeiro ensinar a pessoa para ela pregar a palavra, para ela falar do amor de Jesus, para ela ensinar. Nós não podemos deixar a pessoa sair assim, né, para ensinar. Nós temos que ensinar ela aqui na igreja local. Isso aí, a igreja local tem que estar ciente disso, que tem que ensinar a pessoa, que tem que discipular. E aí a base boa de discipulado, vai embora, vai ensinar. Vai falar do amor de Cristo, vai falar daquilo que Jesus ensinou. De novo. Mesmo que você tenha aprendido bastante, meu irmão Desi, e você, né, atentou no seu querer de fazer de novo, vai aprender mais. Vai aprender mais. E tem uma coisa interessante, esse ponto que o irmão Vandeci tocou, que tem muita gente na igreja que precisa voltar ao discipulado. Tem muita gente na igreja que não passou no discipulado, irmão Giovanni, que precisa voltar lá no discipulado. A classe do discipulado vai ficar forte porque a gente vai falar com as pessoas, não por mal, não é por mal. Ele achou por bem fazer de novo o discipulado. Ele achou por bem que precisava aprender que algo faltava, né? E tem muita gente na igreja que ainda pensa nas doutrinas, nos ensinos e ainda não entende muito bem, irmã Giane. Então ele precisa voltar no discipulado. Não é feio, não é feio voltar ao discipulado. É lindo, né? É isso que é lindo no crente, né? Ele chega à conclusão de que ele não aprendeu, né, no discipulado que ele passou, que ele precisa voltar ao discipulado e volta.
E daqui a pouco sai do discipulado, sai tinindo, né? Sai tranquilo, sai basado, porque a base é boa, porque o ensino é bom, que a palavra é de Deus, né? O Espírito Santo que ajuda, ele que fortalece, e tudo aquilo que nós aprendemos, Jesus que falou, ele vai nos fazer lembrar. Irmão Renato? Voltar lá no discipulado, coisas Hã? Ex- Exato, é verdade, é. É. Para os irmãos que estão acompanhando nós na internet aí, nós estamos falando do pular etapas na igreja, né? Muitos crentes estão na igreja e precisam voltar ao discipulado porque pularam etapas importantes, muito bem colocado, importantes na vida do crente, que ele precisava, né, saber que ele precisava. Exato, uhum, exatamente. Não, pode ficar à vontade, a gente tem ainda 10 minutos. Você pulou etapas, tem que ser, mas tem que ser. Tem que ser step by step, você não pode pular uma etapa, né? E é o que eu e, e às vezes, muitas das vezes a gente não percebe a urgência que há, né? Quer ensinar, não tem condições, não dá. Oi, irmãos, que aula maravilhosa. Todos foram chamados, né? Todos nós.
coisa básica, simples, básica. Gente, mais uma vez eu vou falar, não é feio a gente voltar e ver que a gente foi além do, né, passou, pulou etapas que não podia ter pulado, não é feio. É bonito porque você vai aprender, né, coisas básicas como batismo nas águas, coisas básicas como batismo no Espírito Santo, né? Então é excelente, é por excelência, irmão Joel, você voltar lá e dizer assim, não, peraí, né, eu não vou passar mais feio, não. Eu não vou passar mais, não. Eu vou voltar lá e vou aprender. Eu quero aprender. Agora, tem que querer aprender, irmão Valdinei. Pulou todas as etapas. Pode. Mas é complicado, irmão Valdeci. É muitas etapas. Eu me alegrei muito. Lógico que eu fiquei muito tempo no diaconato. Foram quase 10 anos. Mas eu me alegrava muito porque eu aprendi muito. Né? A minha base foi muito forte. Então, depois a caminhada foi mais, né, foi mais leve. Por quê? Porque a base foi forte. Eu fiquei lá bastante tempo. E é bom, é ótimo, é excelente. Então vamos mais um pouco aqui, que já estamos quase terminando. Terceiro subponto, de suma importância. Olha só, né, aqui vamos falar do crescimento espiritual e do crescimento numérico, duas coisas importantes na igreja. Né, mas o escritor ele faz por acaso ou por ocaso de colocar o crescimento espiritual primeiro, para nós lermos primeiro, estudarmos primeiro, porque é excelente e essencial o crescimento espiritual. Nós estamos aqui caminhando para um crescimento espiritual. O numérico é consequência. Né? A igreja ficar cheia é lindo, é ótimo. Temos que buscar almas, né? Mas precisamos crescer, né? Como o texto bíblico diz, na graça e no conhecimento. Né? Crescer com saúde, crescer bem, crescer robusto, crescer, né, da maneira correta, se alimentar corretamente, se alimentar da palavra de Deus. Então, olha só, o crescimento espiritual, né, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Né? Quem não senta, é a frase que eu já li, quem não senta para aprender, não tem. Né? O crescimento espiritual, a parte mais importante, né, do crescimento, né, a instrução na vida cristã, a ensinar no caminho da justiça, a amadurecer na fé, a graça e o conhecimento. Né? Todas essas coisas nós adquirimos, nós ficamos sadio, aprendendo. Né? Aprendendo a parte espiritual e a parte do crescimento numérico também. Todos nós almejamos, né, ver a igreja cheia. Todos os bancos completos. Para quê? Para que haja salvação de vidas. Para que haja mais vidas salvas, mais vidas resgatadas. Né? Mas uma coisa linda, uma coisa interessante, uma coisa muito importante é todas essas almas que estão crescendo sadio. Né? Um crescimento sadio. Né? O que é que nós temos aqui? A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Né? Não se trata de opção, é uma ordem. Já falei sobre isso, é uma ordem do Senhor Jesus. Né? O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido, olha o crescimento da figura. Né? Vai crescendo, robusto, né? Com alimento bom, o alimento certo. O alimento certo. O alimento para aquele dia, o alimento para aquela hora, a porção certa. Né? O adubo, né? A comida. O apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, e o escritor aos Hebreus também escreve, que quando chegou em Corinto, disse: mas peraí, eu fiquei 1 ano e 6 meses aqui, ensinei, e quando eu volto, vocês estão tomando leitinho ainda? Vocês estão ainda no leitinho? Né? Não se instruíram na palavra? E ele teve que admoestar a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era para ser mestre na palavra. Era para estar, né, basado na palavra, era para estar ensinando a palavra. No entanto, estava com aquela bagunça, né? E crescendo mal.
Não é todo mundo que pode receber a mesma palavra. Não. Outro que está um pouquinho. Excelente. Excelente. Muito bom isso aí. Excelente colocação. Não é todo mundo que né? O apóstolo Paulo disse: olha, eu vou ter que dar leitinho para vocês depois de todo esse tempo. E tinha que dar leite, porque eles não iam aguentar a palavra sólida, né? O alimento sólido. Aí, porque se você pular o que Giovanni falou, você pular daqui para cá, a tendência é morrer. A plantinha. Problema para a plantinha. Ela vai pular, não vai passar essa etapa aqui, vai pular para lá, querer ser grande demais, morreu. Irmãos, eu já vi isso na igreja, né? Pastor pegar e colocar aqui, você vai fazer esse papel aqui agora. Morreu. Tantas etapas que ele pulou, que a pessoa pulou, quando chegou lá, não aguentou o tranco, né? Como se diz aí. Não aguentou o tranco e morreu porque não tinha alimento sólido ainda na vida. Né? Tem que começar com leitinho do novo convertido, né? Alimento mais papinha, mais, né? Cheio de substância, né? Como eu vou dar essa comidinha, essa papinha, tem substância, ele tem bastante vitamina, e quando chega lá na frente, pode largar alimento sólido, que ele vai aguentar, pode admoestar, né? Que ele vai aguentar. Mas vamos mais aqui um pouquinho, e aí, depois de tudo isso, vem o crescimento numérico, é consequência. Né, o crescimento numérico é consequência de uma boa base espiritual na escola bíblica dominical. Eu sempre defendo a escola bíblica dominical porque sou apaixonado pela escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical é excepcionalmente, né, não tem como uma igreja avançar sem a escola bíblica dominical. Não tem como avançar. Escola Bíblica Dominical é a base de todo o nosso estudo bíblico. Quer aprimorar depois, em cada situação, em cada, né, doutrina, quer aprimorar, vai em frente, aprimore. Mas se não tiver uma base na Escola Bíblica Dominical, a tendência é dar passos largos e cair no abismo. Então, irmãos, né, chegamos no final. Né, o exemplo da igreja da Antioquia. A igreja da Antioquia caminhava aceleradamente. Eu estava estudando, estava lendo sobre a igreja da Antioquia, ela era acelerada, ela ia para frente, é uma igreja para frente. Apesar dos crentes da Antioquia ser todos eles eram, né, eram gentios, não eram judeus. Mas eles tiveram uma base boa. Né? A igreja de Jerusalém mandou Barnabé para lá, para Antioquia, né, e formou ele e Paulo, ficaram 1 ano ensinando e formaram uma base excelente. A igreja foi os crentes lá foram chamados de cristãos pela primeira vez em toda a sequência da igreja. Né? Então, o crescimento numérico, né, vamos ver aqui o último subponto, que fala, não consegui voltar mais, que fala da igreja da Antioquia. Então, a igreja da Antioquia, ela fica para nós como um exemplo, né? Um exemplo de discipulado, um exemplo de fé, um exemplo de amor às almas, um exemplo de crescimento numérico, porque dali eles enviaram Paulo para todas as viagens de Paulo, e o crescimento foi grande, né? O crescimento foi grande, é um exemplo a igreja da Antioquia da Síria. Né? O público da igreja da Antioquia era gentil, não era judeu, né? Não conhecia a lei, então precisou ser ensinado desde os primórdios, né? Não conhecia, né? Eram gregos, basicamente gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-lo, e aí Barnabé trouxe Saulo, né? Foi lá, trouxe Saulo. Saulo conhecia a lei, Saulo conhecia as escrituras, Saulo conhecia, né, o Pentateuco, então trouxe Saulo e ensinaram a igreja, fizeram a base. Irmãos, nós precisamos formar a base. Nós precisamos formar uma base sólida. E a urgência é para agora. É para já. Né? Estamos entendidos? Alguma pergunta, alguma questão? Né? Não, mas sabe por que não levou Pedro? Porque a base da igreja de Jerusalém era muito forte e eles tinham que ficar lá para dar, né, para dar apoio para a base de Jerusalém. Né? E mandaram. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A Barnabé era mais hábil e letrado do que Pedro. Né? Então, eu acho que mandaram a pessoa certíssima para Antioquia.
eloquente, Barnabé já era um cara mais calmo, e aí trouxe Saulo. Exato, ia atrapalhar muito, né? Ia atrapalhar muito porque a igreja era 100% gentia, né? Ia dar uma contradição tremenda. Aí trouxe, né? Mas é isso aí, vamos nos colocar de pé, irmãos, né? Terminamos o nosso tempo, graças a Deus, foi uma bênção, foi muito bom, muitas perguntas, né? Quando eu estou acompanhando na internet, as perguntas dos irmãos que estão aqui na base, na nave da igreja, a gente não escuta lá na internet, não escuta lá. Mas foi bênção para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de ter estado aqui com os irmãos, praticando a comunhão, a coinonia, Senhor, com todos os irmãos unidos como um grupo conciso na fé. Oh, Deus, obrigado pelos que estiveram aqui, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que dê um final do dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Que a igreja continue firme e forte, né, discipulando os seus novos convertidos, fazendo aquilo que agrada ao Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, eu te amo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado. Amém, meu irmão? Glória a Deus, né? Louvamos a Deus por esse ensino da palavra do Senhor. Graças a Deus. E estamos chegando aí já no término, né? Assim, no final do nosso trimestre, né? Louvamos a Deus pela vida do irmão evangelista Carlos Massal, que nos atendeu aí, né? Podendo estar aqui hoje para nos trazer essa palavra. Vamos partir para a nossa conclusão? Acho que você leu o terceiro tópico, eu não lembro. Vamos ler aqui todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá? O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. A nossa conclusão, ela diz assim, vamos todos juntos? Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia, né? Então, a base dos valores morais e também dos valores espirituais é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, é importante nós destacarmos, né, nesse quesito de discipulado, porque toda igreja tem por finalidade, né, e eu tenho certeza que aqui vai sair muitos professores, né, para a classe de discipulado. Né? Então, toda igreja tem por finalidade discipular. Nós temos a obrigação a comissão de agariar almas, ou seja, ganhar almas para o reino de Deus, mas também temos a comissão de discipular essas almas que nós trazemos para a casa do Senhor. Amém? Então, é nossa obrigação. Vamos estar, antes de nós darmos o término da nossa lição, vamos estar cantando um louvor e vamos tirar nossos dízimos, as nossas ofertas. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar,
me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A nossa lição... Está errado o número... A lição de número 13, perdão. Foi na hora de digitar, digitei algo errado aí. Mas a nossa lição de número 13 traz como título Voltados, vamos dizer todos juntos? A nossa lição de número 13 traz como título Voltados os olhos para Bendita Esperança. Quantos ainda acreditam na bendita esperança? Aleluias, glórias a Deus. Tito capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, que estamos aguardando, ou seja, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, ou seja, do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos nessa esperança, a igreja de Cristo vive nessa esperança. Então, semana que vem estaremos falando, encerrando o nosso trimestre, falando sobre voltar os olhos para a bendita esperança. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, por esse privilégio que nós temos de estar aqui na casa do Senhor. Queremos justificar, nosso pastor esteve aqui no início do culto, ele não estava se sentindo bem, então pediu para estar se retirando e nós estamos justificando a ausência do nosso pastor aqui, agora no final da nossa escola, do nosso estudo bíblico, Lembrando a você que você também tem essa comissão de estar ajudando a divulgar a escola bíblica dominical, ajudando a proclamar o Evangelho de Cristo, falar do amor, falar do que você tem aprendido aqui. Nós não estamos aqui, como foi falado aqui de início, que todos nós somos chamados para serviço. Talvez você se pergunte, o que eu tenho feito na casa de Deus? Se você trouxer uma pessoa para ouvir a palavra de Deus, você já está fazendo muita coisa na obra do Senhor. Então, que nós possamos ter essa consciência de que nós precisamos proclamar, falar daquilo que nós temos aprendido, da instituição de ensino que nós temos aqui na igreja, porque a escola dominical é uma instituição de ensino, e muitas das vezes as pessoas não têm dado um certo valor, mas nós entendemos a situação de cada um, então por isso nós estamos aqui para poder dar continuidade à obra de Cristo. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e Pai. Nós queremos nesse instante lhe agradecer, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui, pela palavra que nos foi ministrada, Senhor Jesus, porque nós estávamos, ó Deus, precisando ouvir a Tua voz, Pai, e ouvimos o Senhor falar conosco através da Tua palavra, por isso nós saímos daqui regozijando, ó Deus, na Tua presença. Que possamos, ó Pai, continuar evangelizando, que possamos continuar discipulando, ó Pai, fazendo tudo conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que somos carentes e somos necessitados de Ti, e conscientes, ó Deus, que se não fizermos a Tua obra, Pai, nós nada podemos, ó Deus, nós nada faremos, ó Pai. Precisamos chegar diante de Ti, Senhor, com algo nas mãos, ó Deus. O que nós temos, ó Pai, para lhe mostrar se não fizermos nada. Precisamos aqui, Senhor, com os braços abertos, o coração aberto, e que o Senhor possa nos instruir, que o Teu Espírito Santo possa tomar a primazia desse ambiente e possa nos instruir conforme o Teu desejo e vontade, para que possamos fazer a Tua obra, Pai, enquanto tivermos vida e força nessa terra, se o Senhor não vier buscar a Tua igreja. Assim nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Faça com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, e todos juntos dizemos, amém. Graças a Deus. Está terminado, meu irmão.